Isto é um aspecto muito importante, não é? Eu percebo porque é que o Estado tem que Eu percebo que o Jorge Santiago está a dizer que há aqui uma cultura de subsídio ou dependência, mas também há coisas positivas no Ucrânia e é preciso dizer isso. Claro. Por exemplo, eu do lado dos business angels tenho uma experiência extremamente positiva. Nós formámos uma série de pequenos fundos de veículos de investimento dos business angels em que utilizamos dinheiro do Ucrânia. E não é numa lógica de subsídio, a lógica é muito simples, é por cada euro que nós investimos, o Ucrânia acompanha com 2 euros. E depois o Ucrânia tem o seu retorno como os business angels têm, ou seja, é um co-investidor connosco. Qual é a vantagem disto? Não é uma lógica de subsídio, portanto é dinheiro do Ucrânia, mas não é subsídio, é um co-investimento. Segundo, quem lidera o investimento somos nós, quer dizer, os business angels estão a aplicar o seu capital próprio, não vão investir mal lá porque têm dinheiro do Ucrânia, vão investir o seu próprio dinheiro e depois o Ucrânia acompanha. Mas eu julgo que a tónica era na dependência de subsídios que depois faz com que os empresários por si só não evoluam porque são dependentes de algo. Mas o meu ponto é o seguinte, há aqui modelos e modelos, quer dizer, um modelo de subsídio puro acho que é um modelo perverso porque no fundo está-se a dar dinheiro a situações que não são sustentáveis. Agora, há modelos como este que eu estava a dar o exemplo dos business angels de co-investimento em que a lógica é uma lógica essencialmente de mercado e se reforça os capitais no sentido de que o mercado está a pedir. Portanto, a forma de fazer as coisas também é importante e acho que, apesar de tudo, o Ucrânia tem lançado algumas iniciativas positivas. Também gostava de referir, por exemplo, em relação ao Venture Capital, o Ucrânia lançou um modelo parecido em que apareceram uma série de pequenos fundos também de Venture Capital, muito associados às universidades, às vezes também com o apoio de grandes empresas, e no fundo o seu objetivo é apoiar o capital intelectual que reside nas universidades para lhe dar valor económico e social. E, portanto, são fundos que apareceram, também por via com o apoio do Ucrânia, nesta lógica não de subsídio, mas de co-investimento. Portanto, são atuações positivas e mostram que, apesar de tudo, consegue-se, com dinheiros europeus, orientar o investimento para o mercado sem ser de uma lógica pura de subsídio, que concordo que é uma lógica perigosa. Os apoios dos programas de PME Invest também têm sido um aspecto positivo? Não conheço os resultados práticos. Eu julgo que há sempre aqui um duplo aspecto nesta questão. Dinheiro fácil é sempre um dinheiro que... Estava a perguntar na lógica do apoio que o Estado dá a estas empresas. Desde que haja uma lógica de partilha de risco, não é? Quer dizer, que não seja de facto dinheiro tirado à rua e que haja de facto um commitment, uma responsabilização do promotor com o seu próprio capital, eu admito que isso possa, não é? Quer dizer, que isso possa ajudar, não é? Mas eu julgo, estou de acordo, que houve uma tradição muito deste acesso a subsídio fácil. Só um exemplo de há muitos anos, mas que talvez seja relevante nessa matéria. Quando houve o primeiro sistema de apoio à modernização do comércio, já lá vão também quase 20 anos, havia 2 linhas distintas. Uma linha para apoiar investimentos e equipamentos e uma linha para apoiar consolidação do comércio. Portanto, quem quisesse juntar estabelecimentos comerciais e criar uma maior empresa, teria uma majoração do apoio. Curiosamente, os pedidos eram quase todos só para compras de equipamento, da caixa registradora, das motras, etc. Não é? E ao fim de 20 anos continuam os seus comerciantes, muitos a queixar que, bem e tal, a distribuição moderna está-nos a dar cabo da vida. Mas também exatamente por isto. Portanto, esse foi o conceito mais longo de modernização que eles conseguiram. Exatamente. Agora, eu acho que ajudas que sejam deste tipo, né, de corresponsabilização, é o caminho a seguir. E talvez estas aproximações mais recentes, por via destes fundos, fazem sentido. Acho que é o que se pode dizer sobre a matéria, não é? Bem, e o resto é tudo uma questão de tempo. Há uma coisa importante também que se começa agora a ver, que é o papel das associações. A CIP começa agora a falar da criação de um fundo para apoio a empresas em dificuldades. A AIP tinha falado em tempos, para aí em 2009, a criação de uma instituição financeira. Portanto, não é necessário uma coisa tão grande. Um fundo é, se calhar, a situação mais interessante. Portanto, as associações... É uma dimensão. As associações... Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Ou não temos nada, ou temos de ter a maior ponte, a maior árvore, a maior... Temos de ter uma coisa interessante, adaptada à nossa necessidade. E as associações aí podem ter um papel importante. É natural que grande parte das empresas, PMEs verdadeiramente, não tenham capacidade para ir a Espanha, a França, a Inglaterra, aos Estados Unidos, muito menos ao Oriente, financiar-se. Mas, se calhar, a própria associação, que já movimenta muito mais, pode ter um papel importante aí. Agora, o que é que se vê, a maior parte das vezes, as associações pedir é linhas de crédito
benefícios fiscais, coisa do género. Eu concordava, por exemplo, que benefícios fiscais fossem dados se disséssemos esta empresa tem lucro, mas não os distribui, investe-os todos. Então, a partir daí tem umas majorações em termos fiscais. E se calhar a maior ligação entre as associações e as confederações empresariais, tudo ligado, também as câmaras de comércio, também acaba por ser, esse movimento que está a tentar ser promovido, também é favorável completamente ao que está a dizer. Exato, e tem bons exemplos em Portugal. Por exemplo, o caso da Associação do Calçado é um exemplo extremamente positivo. O setor do calçado é um setor que teve em crise nos anos 80 e nos anos 90 e através da sua associação que precisamente desempenhou este papel de ajuda à internacionalização das microempresas do calçado, porque a maior parte delas na altura eram microempresas, e também do apoio ao desenvolvimento tecnológico, à inovação, conseguiu fazer com que o calçado desse, digamos, a volta, e hoje é um setor verdadeiramente internacionalizado. Então ficamos com uma mensagem de esperança e com um bom exemplo no final desta Comissão Executiva. Obrigado aos três pela vossa presença. Obrigado. É o ponto final nesta Comissão Executiva. Amanhã vamos falar uma parceria entre a Ordem dos Economistas e o ISEG. Amanhã é dia de Cimeira Europeia, uma cimeira sobre o tema da energia e da inovação, mas com a discussão sobre o alargamento do Fundo de Estabilização e a posição da Alemanha como cenário de fundo. Será este o tema da Comissão Executiva. Até lá, já sabe, fique com o ETV.